Olá, tudo bem com você? Chegamos a mais uma semana de estudo dos temas em Evangelho de João. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro. É muito bom ter você acompanhando aqui os nossos estudos diários no canal do Instagram, no perfil do Instagram, @prjulio7, e também no nosso canal do YouTube, @prjulio7, que toda sexta-feira leva ao ar todo o conteúdo estudado na semana. Essa semana, dentro então desse tema geral do trimestre Temas do Evangelho de João, nós iremos estudar a lição número 5, que tem a ver com o testemunho dos samaritanos. O capítulo 4 do Evangelho de João retrata o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, ali no poço de Jacó. E esse encontro marca um momento muito significativo no ministério de Jesus. É um momento muito especial e significativo no ministério de Jesus. Não apenas porque rompe barreiras culturais e religiosas, mas também porque ali há, pela primeira vez de forma plena e aberta, a revelação do Messias. E ela acontece a um povo que era desprezado pelos judeus. O verso para memorizar dessa semana está em João, capítulo 4, verso 42, e lá diz: agora não é mais por causa de vocês, ou do que vocês falaram, ou do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos. E esse verso, ele nos destaca aqui o impacto transformador desse encontro de Cristo com a mulher samaritana e o testemunho que surge então entre os samaritanos. Olhando um pouco para o contexto histórico, precisamos responder a pergunta, afinal, quem eram os samaritanos? Bem, os samaritanos, eles eram descendentes de uma mistura entre israelitas remanescentes lá do Reino do Norte e os povos pagãos trazidos pelos assírios depois da queda de Samaria em 722 a.C. Você pode conferir isso no segundo livro de Reis, capítulo 17, versos 24 até 41. Essa miscigenação resultou em uma prática religiosa que misturava elementos do judaísmo, mas com influências muito fortes do paganismo, criando assim uma ruptura, um cisma religioso e cultural entre judeus e samaritanos. Esse antagonismo, essa diferença, foi muito agravado quando os samaritanos tentaram se unir na reconstrução do templo. Lá em Jerusalém, depois do retorno dos judeus do cativeiro babilônico, como você pode ver em Esdras, capítulo 4, versos 1 a 5. Porém, eles foram rejeitados. Então, os samaritanos fizeram o quê? Eles construíram o seu próprio templo, lá no Monte Gerizim, um local significativo para eles. Por quê? Eles acreditavam ser o verdadeiro local de adoração escolhido por Deus, baseando-se na tradição do Pentateuco samaritano, que é uma versão do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse templo, o templo dos samaritanos no Monte Gerizim, foi destruído por João Hircano, que foi um líder dos judeus asmoneanos, no ano de 128 a.C. E isso aprofundou ainda mais a hostilidade e a rivalidade existente entre esses dois grupos. Uma outra análise importante aqui é a questão arqueológica, falando do Poço de Jacó, onde Jesus encontra a mulher, e do Monte Gerizim, onde havia inicialmente o templo dos samaritanos. O Poço de Jacó, mencionado em João 4, é uma estrutura arqueológica real. Ela está localizada perto da antiga cidade de Sicar, na atual cidade de Nablus. Este poço tem mais de 30 metros de profundidade e é um dos locais bíblicos mais bem preservados na autenticidade da Palestina. E isso reforça a veracidade da história entre o encontro histórico de Jesus e a mulher samaritana. O Monte Gerizim, por outro lado, é uma montanha proeminente na região da Samaria e tem sido objeto de escavações arqueológicas durante muito tempo. E ali escavando, foram reveladas ruínas de um antigo templo samaritano. Essas descobertas reforçam a importância do local na adoração samaritana e a razão pela qual a mulher samaritana menciona o Monte Gerizim ao falar de Jesus sobre adoração, ali no capítulo 4, no verso 20. Quando falamos agora da natureza do encontro entre Jesus e a mulher, é importante saber que esse encontro ele é surpreendente em vários aspectos. Primeiro, Jesus escolhe conscientemente passar por Samaria. João capítulo 4, verso 4. Enquanto a maioria dos judeus optava por rotas alternativas para evitar passar na região da Samaria.
Isso já indica que Jesus tinha uma intenção muito clara de alcançar esse povo que era marginalizado e desprezado. Iniciando a conversa com a mulher, Jesus ele quebra dois tabus culturais. Ele, um judeu, falando com uma mulher em público, e ainda mais significativo, uma mulher samaritana. Na sociedade do primeiro século, mulheres não eram vistas como interlocutoras válidas em discussões teológicas. E os samaritanos eram considerados hereges pelos judeus. Mesmo assim, Jesus pede água à mulher, um gesto que surpreende ela de um modo muito grande, pois judeus não costumavam compartilhar utensílios com o samaritano. João 4, verso 9. E aqui nós temos vários temas teológicos dentro dessa discussão ou desse encontro, mas talvez o mais importante seja a água viva e a adoração verdadeira. A conversa entre Jesus e a mulher samaritana rapidamente se transforma numa discussão espiritual sobre água viva. João capítulo 4, verso 10. A água é um símbolo recorrente nas Escrituras, representando purificação, vida e renovação espiritual. Você pode conferir isso em Jeremias capítulo 2, verso 13, e também em Ezequiel capítulo 36, de 25 a 27, além de Zacarias capítulo 14, verso 8. Jesus aqui se revela como a fonte dessa água viva, oferecendo à mulher samaritana não apenas saciar a sua sede física, mas também a espiritual. E isso é uma alusão ao dom do Espírito Santo, que será plenamente derramado após a glorificação de Jesus, como você pode ver em João capítulo 7, versos 37, 38 e 39. Quando a conversa se volta para o tema da adoração, Jesus declara que a adoração verdadeira não está limitada a um lugar específico, seja em Jerusalém ou no Monte Gerizim, mas ela deve ser realizada em espírito e em verdade. João 4, verso 24. Essa afirmação radicaliza a noção de adoração, enfatizando que o foco não é o local, mas a atitude do coração e a presença do Espírito. A adoração verdadeira transcende barreiras étnicas, culturais e geográficas, indicando a universalidade do Evangelho e o chamado de Jesus para todos os povos. E, meus queridos, isso tem uma aplicação espiritual muito forte para nós. Isso é um testemunho transformador. A mulher samaritana, impactada pelo encontro com Jesus, se torna uma das primeiras evangelistas no Evangelho de João. Ela deixa o seu cântaro, o seu vaso d'água ali no poço, um detalhe simbólico de abandono das velhas necessidades. E ela corre para a cidade para compartilhar a sua experiência com os outros. João 4, versos 28 a 29. Sua pergunta, será que ele é o Cristo? Desperta a curiosidade dos samaritanos, levando muitos a crerem em Jesus, não apenas por causa do testemunho da mulher, mas porque tiveram um encontro pessoal com ele. João capítulo 4, verso 42. O testemunho da mulher samaritana nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa para compartilhar o evangelho, independentemente do seu passado ou do seu status social. Ela era uma mulher com histórico de relacionamentos fracassados, mas sua experiência autêntica com Jesus a capacitou a ser uma testemunha eficaz. Isso destaca que a graça de Deus, que não apenas perdoa, mas ela também transforma vidas, capacitando a cada um de nós a testemunhar a outras pessoas. E para concluir aqui, eu quero falar da relevância do testemunho dos samaritanos. O encontro de Jesus com os samaritanos em João 4 é uma antecipação do que nós veremos ou viríamos no livro de Atos, onde o evangelho seria levado a Samaria, Atos capítulo 8, versos 4 a 25. Ele exemplifica aqui, esse encontro, o amor inclusivo de Deus que busca alcançar todos os povos sem distinção de raça, etnia ou religião. Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo, assim como os samaritanos o reconhecem em João capítulo 4, verso 42, destacando a universalidade da missão de Cristo. Algumas perguntas para você refletir. Como nós podemos superar nossos próprios preconceitos e barreiras para compartilhar o evangelho com aqueles que são diferentes de nós? Será que nós estamos prontos para adorar a Deus em espírito e em verdade, deixando para trás as tradições humanas e abraçando a plenitude do Espírito Santo? Pense, você e Deus, e responda com o seu coração. Um grande abraço e nos vemos na lição de domingo. A lição de domingo
tem como título O Contexto do Encontro. Quando Jesus ele parte da Judéia rumo à Galiléia, ele escolhe uma rota meio inusitada para um mestre, um rabino judeu. Ele passa por Samaria. Os judeus evitavam esta rota por causa das tensões que existiam entre os samaritanos e os judeus, preferindo sempre caminhos mais longos pela Pérea. E a decisão aqui de Jesus de cruzar a Samaria, onde ele se encontra com a mulher junto ao poço de Jacó, não é acidental. Há uma missão especial aqui em andamento por parte de Cristo. Falando um pouquinho do contexto cultural e religioso, os fariseus e outros judeus devotos viam os samaritanos com suspeita e desprezo. Na verdade, essa hostilidade ela era histórica e começou lá na destruição do Reino do Norte, quando teve a mistura, a miscigenação dos israelitas com os povos pagãos trazidos pelos assírios. Os samaritanos, eles adoravam no Monte Gerizim, e isso gerou uma grande rivalidade religiosa com os judeus, que acreditavam que o verdadeiro local de adoração era Jerusalém. Esse cenário cultural explica por que os judeus raramente interagiam com os samaritanos, e muito menos compartilhavam com eles a mesa ou mesmo utensílios. Falando um pouquinho do Poço de Jacó e suas implicações arqueológicas, é importante saber que este poço, o Poço de Jacó, localizado perto da cidade de Siquém, atual Nablus, é um local que nos leva aos tempos dos patriarcas e carrega um simbolismo significativo tanto para judeus quanto para samaritanos. Historicamente, esse poço representa uma herança compartilhada entre esses dois povos. É como se fosse um elo entre o passado patriarcal e o presente, no caso, para eles naqueles dias. O fato de Jesus, o Messias judeu, se encontrar neste local com uma samaritana é profundamente significativo. Por quê? Estabelece uma conexão com as promessas de Deus feita aos patriarcas e simboliza a reconciliação entre dois grupos que compartilham raízes muito antigas, mas que só se viam como inimigos. Falando um pouquinho aqui a respeito da conversa no poço, analisando o texto de forma mais exegética, nós descobrimos que a estratégia de Jesus ao pedir água à mulher é reveladora. No Oriente Médio, até hoje, compartilhar a água é um gesto de hospitalidade e proximidade. Ao pedir água, Jesus rompe barreiras culturais e se coloca numa posição de vulnerabilidade. Como mestre judeu, ele poderia simplesmente ter ignorado aquela mulher, principalmente por ela ser samaritana e de uma reputação muito questionável. Mas ao fazer o pedido, Jesus inicia um diálogo que abre espaço para que ela participe do ato de oferecer. A hora do encontro, meio-dia, é igualmente significativo aqui. Ao buscar água nesse horário, a mulher provavelmente tentava evitar o contato com outras pessoas, sugerindo que ela estava passando por um isolamento social devido à sua vida, ao seu histórico. O Evangelho de João, ele enfatiza a natureza transformadora de Jesus em contraste com as convenções sociais. Onde há exclusão, Jesus oferece inclusão. Onde há vergonha, ele traz dignidade. Comparando este encontro com o encontro que Jesus teve com Nicodemos, encontramos aqui um contraste com o diálogo que vimos anteriormente. Lá em João 3, vimos Jesus conversando com Nicodemos, um líder respeitado em Israel. Nicodemos, um fariseu, foi a Jesus de noite buscando evitar uma exposição pública, não é? Não queria ser visto. Enquanto a mulher samaritana encontra Jesus ao meio-dia, em plena luz. Nicodemos é alguém instruído, capacitado, membro do Sinédrio, já que essa mulher, por outro lado, enquanto ela, é uma mulher samaritana que está à margem da sociedade, não tem status, mas que encontra Jesus num momento de total visibilidade. Ambos os encontros, queridos, ilustram que Jesus não faz distinção entre pessoas por causa das suas posições sociais ou circunstâncias, mas que ele vem a todos, oferecendo vida e esperança. E aqui há uma aplicação espiritual, há um convite para todos. Ao pedir água, Jesus estende um convite de diálogo e transformação com essa mulher.
A água que ele oferece é uma metáfora para a vida espiritual renovada, algo que a mulher samaritana busca, ainda que inconscientemente. Para nós, essa história ressalta que o evangelho rompe barreiras e se estende a todos, independentemente do contexto ou do passado. A mulher samaritana, com um histórico de relacionamentos conturbados, encontra em Jesus uma nova identidade e um novo propósito. Em seu testemunho, ela mudará de vida e também a vida de muitos na sua cidade. Assim, vendo desta forma, este relato em João demonstra para nós que Jesus ele oferece vida nova a todos que o aceitam. Seu convite, mostrando que ninguém está fora do seu alcance, é: venha e eu te farei uma nova criatura. Esse encontro aqui de Jesus junto ao poço de Jacó não é apenas algo sobre uma conversa casual, mas sim é sobre missão, missão de Deus, onde Jesus revela para nós a universalidade da sua mensagem e da sua disposição em alcançar os mais improváveis. O convite dele para beber da água viva é uma oferta de uma transformação espiritual profunda, meus queridos, independente das circunstâncias pessoais. Assim como Jesus escolheu passar por Samaria, ele nos ensina a buscar aqueles que o mundo poderia ignorar, mas nós devemos fazê-lo oferecendo a mesma água viva que nos foi dada. Que Deus te abençoe e até a lição de amanhã. Na lição de segunda-feira, vamos nos focar um pouco mais na mulher junto ao poço. O encontro de Jesus com a mulher samaritana em João 4, dos versos 7 a 15, é notável não apenas por causa da barreira cultural que Jesus rompe, mas também pelo uso que ele faz de uma situação cotidiana para revelar verdades espirituais profundas. Pedir água a essa mulher no poço de Jacó não é um simples ato de cortesia. Na verdade, é o ponto de partida para uma revelação espiritual sobre o que ele oferece, o Messias, o que ele oferece como dom de Deus. Quando olhamos para o contexto histórico e cultural entre judeus e samaritanos, é importante lembrarmos que na época de Jesus, a inimizade entre judeus e samaritanos era enraizada tanto em questões étnicas quanto religiosas. Os samaritanos eram descendentes de uma população mista que surgiu depois do exílio assírio. E isso causou divisões religiosas muito grandes e profundas, incluindo uma forma diferente de adoração. Eles aceitavam apenas o Pentateuco e eles construíram um outro templo no Monte Gerizim, que foi destruído por João Hircano. A hostilidade entre os dois grupos era tão grande que contatos ou interações como a de Jesus e da mulher samaritana eram raríssimas, se não inexistentes, e sempre envolvidas em preconceitos. Jesus, quando ele pede água à mulher, ele ultrapassa barreiras muito grandes e ele demonstra para nós que sua missão transcende divisões culturais. No mundo antigo, o poço era um espaço social onde as pessoas se reuniam, mas também era visto como um local de encontros significativos. Por exemplo, como você pode ver o encontro de Isaac e de Rebeca, descrito em Gênesis 24, ou o de Jacó e Raquel em Gênesis 29. Jesus ele dá um novo significado a esse local, transformando o poço em um espaço para revelação espiritual. E o poço de Jacó, ele está localizado na região de Sicar, perto de Siquém, atual cidade de Nablus. E esse poço é um dos locais bíblicos mais bem preservados e está a uma profundidade de aproximadamente 30 metros, o que explica a observação da mulher de que o poço é fundo, João 4,11. A autenticidade do poço como um local histórico é amplamente reconhecida e ele se tornou um ponto de conexão para judeus e samaritanos, sendo especialmente valorizado por samaritanos. Esse detalhe geográfico, o poço, realça a veracidade do relato e enriquece para nós o simbolismo deste poço como um lugar de encontro com Deus.
Falando um pouco do texto e a respeito da água viva como símbolo de vida eterna, quando Jesus menciona a água viva, ele está apontando para algo muito além da água física. Ele fala de uma realidade espiritual, meus queridos. A água viva, em contextos antigos, se referia à água corrente ou de fontes, que era vista como mais pura e mais refrescante. No entanto, Jesus usa este símbolo como um símbolo de vida eterna e a renovação que ele oferece. Lá em Jeremias capítulo 2, verso 13, Deus descreve como a fonte das águas vivas. Em Zacarias, capítulo 14, verso 8, o profeta fala de um rio de águas vivas fluindo de Jerusalém. Jesus aqui ele se coloca como o cumprimento dessas promessas do Antigo Testamento, oferecendo a água viva como uma fonte espiritual que sacia para sempre. A mulher, inicialmente, não entende essa dimensão espiritual da oferta que Jesus está fazendo a ela e questiona como ele pode oferecer tal água sem ter um balde. Assim como Nicodemos, que interpretou o novo nascimento de forma literal, a samaritana, no começo, ela também compreende água viva apenas em termos físicos. No entanto, a insistência de Jesus em revelar verdades profundas para ela demonstra o seu desejo de alcançar todas as pessoas, independente de limitações ou preconceitos. E aqui existe uma grande aplicação espiritual para nós a respeito da transformação e do chamado universal. A reação inicial desta mulher, embora fosse confusa, revela uma sede espiritual que ela talvez nem tivesse identificado plenamente até que aquele homem pudesse falar, dizer a ela do que ela precisava. Jesus sabia o que estava no seu coração. Jesus conhecia que ela estava buscando algo mais profundo, uma paz em que ela não poderia deixar de desfrutar, mesmo nas circunstâncias da vida que ela passava. O pedido de água viva que ela faz a Jesus não é só por água física, não. É um reflexo do seu ser, da sua internalidade, do que estava no seu coração. Ela necessitava de transformação e de cura. Ao oferecer a água viva, Jesus está oferecendo a ela a possibilidade de uma vida renovada e plena. Meus queridos, este encontro nos ensina que a sede espiritual é universal. Todos nós, em algum momento, buscamos algo que possa preencher o vazio do nosso coração, mas muitas vezes procuramos em lugares errados. Jesus, a verdadeira fonte, nos chama a beber da sua água, que representa não apenas uma experiência de vida eterna, mas uma renovação constante que jorra dentro de nós, trazendo paz e propósito. O diálogo com a mulher junto ao poço é uma ilustração poderosa de como Jesus encontra cada um de nós onde nós estamos e nos oferece uma nova vida. Esse relato revela para nós que o Evangelho é inclusivo, ele ultrapassa todas as fronteiras e nos oferece aquilo que nenhuma outra fonte pode dar, a vida plena e a vida eterna. Quando nós bebemos dessa água, meus queridos, a água viva, nós somos transformados e capacitados a levar o testemunho de Cristo a outros, assim como a mulher samaritana vai fazer. Que Deus te abençoe e nos vemos na lição de amanhã. A lição de terça vem falando da expressão Senhor, dá-me dessa água. No diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, nós vemos uma transição fascinante da curiosidade dela sobre a água viva para um desejo real de receber essa água, ainda que inicialmente ela interprete as palavras de Jesus de forma literal. Essa situação é uma porta de entrada para o entendimento espiritual que Jesus deseja oferecer. Falando um pouquinho do contexto bíblico a respeito da água pura, lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 27, que nós vemos no estudo desta semana, descreve um momento em que Deus promete purificar o seu povo, removendo o seu coração de pedra e colocando neles um coração de carne e o seu espírito.
Esse simbolismo de purificação com água ressoa fortemente na proposta de Jesus à mulher samaritana, mas agora com uma revelação mais profunda. Ele não só promete purificação, mas oferece a própria fonte da vida espiritual. Desse modo, Jesus apresenta um convite à transformação, um novo nascimento, como ele também fez com Nicodemos. Nicodemos e a mulher samaritana representam, de certa forma, dois grupos muito distintos dentro da narrativa de João. Um homem judeu, líder e mestre. Do outro lado, uma mulher samaritana, marginalizada e de vida complicada. Ambos, porém, necessitam da mesma transformação espiritual que só Jesus pode dar. Queridos, a água viva representa essa transformação que vem do Espírito de Deus e purifica o coração de todos os que buscam sinceramente, sejam eles religiosos ou considerados pecadores. Falando um pouco mais do significado do poço, o poço como estrutura física carrega também um simbolismo histórico. O Poço de Jacó, ele é um local onde Deus demonstrou provisão no passado e agora Jesus usa essa mesma simbologia para demonstrar a provisão espiritual que ele oferece. A água viva que Jesus menciona é mais do que a água corrente, usada em rituais de purificação e preferida naqueles dias por seu frescor. Na verdade, ela é um ponto de partida para um entendimento espiritual muito maior. A água da qual Jesus está falando é a presença do Espírito Santo. Em um local de encontro e sustento físico, Jesus revela um encontro com o próprio Deus, oferecido a qualquer pessoa sedenta de significado e de verdade. O pedido da mulher e a resposta de Jesus também são assuntos centrais nesse diálogo. Quando a mulher pede por essa água para não ter mais sede ou para não precisar mais ir ao poço, ela expressa em parte um desejo de fuga da sua própria realidade. Seu pedido literal reflete aqui tanto seu cansaço com a vida quanto sua esperança de que algo mude. Jesus aqui percebe que o próximo passo que ele precisa dar é abordar a necessidade dessa cura interior. Quando ele pede que ela chame o marido, Jesus leva esta mulher a confrontar a realidade da sua vida, marcada por relacionamentos complicados e isolamento. Esse movimento na conversa, esse balanço na conversa, destaca que a verdadeira transformação espiritual exige que confrontemos os nossos próprios erros e as nossas fraquezas. A resposta de Jesus ao pedido da mulher, de maneira assim abrupta, no meio da conversa, pedindo para chamar o marido, revela sua compaixão, e o desejo que ele tem de curar. Ele, Jesus, não quer apenas satisfazer a sede física, que é superficial. Ele quer restaurar a alma, o ser. Jesus é o Messias que conhece profundamente as necessidades das pessoas e que pode oferecer algo além do que elas mesmas imaginam. Esse confronto, digamos assim, com sua realidade vai levar essa mulher a um processo de mudança. E aqui existe uma aplicação espiritual muito importante, que é a transformação integral ou completa. Assim como a água é essencial para a vida, a água viva, ou o Espírito Santo, é essencial para a vida espiritual. Quando Jesus oferece a água viva, ele não está falando de uma mudança temporária, mas sim de uma transformação que precisa ser feita de forma completa. O pedido da mulher mostra que ela deseja algo que mude completamente a sua situação, mas ela ainda precisa compreender e entender que a verdadeira saciedade vem de uma vida restaurada em Deus e por Deus. Essa narrativa, essa história, é um lembrete de que todos nós, mesmo que inconscientemente, ansiamos, desejamos por essa água viva. Porém, para recebê-la, nós precisamos estar dispostos a encarar a nossa realidade, a abrir o nosso coração para Deus, para que Ele transforme as nossas fraquezas e nos conduza a uma nova vida em Cristo. Queridos, Jesus é o único que sacia a sede espiritual e nos purifica completamente.
O encontro com Jesus desafia esta mulher, a mulher samaritana, a repensar o seu propósito e aceitar uma transformação que vai além do superficial. Jesus a convida para receber a água viva, a graça que nunca se esgota e que satisfaz de modo que nada mais pode. Essa história nos lembra de que para experimentar a verdadeira paz e a verdadeira alegria, precisamos buscar em Jesus a fonte da vida, reconhecendo que Ele, somente Ele, o Messias, é quem nos conhece completamente e que nos oferece uma nova vida, uma nova identidade e uma nova esperança. Que Deus te abençoe grandemente e nos vemos na lição de amanhã. Na lição de quarta, vamos falar a respeito da revelação de Jesus. Neste ponto da conversa entre Jesus e a mulher samaritana, vemos um momento de revelação profunda. Jesus começa a desvendar a realidade espiritual de sua vida pessoal e isso se torna um ponto de transformação na conversa, levando essa mulher então a uma compreensão de quem realmente ele é. Ao pedir aqui que a mulher chamasse seu marido, Jesus está demonstrando que ele conhece o coração humano. Ele estava aqui nesse momento gentilmente trazendo à tona uma área sensível e não resolvida da vida daquela mulher. Em vez de acusá-la diretamente, ele dá a ela a chance de se abrir. Quando ela responde, Jesus revela seu conhecimento profundo ao expor o fato de que ela teve 5 maridos e que o homem com quem ela vivia atualmente não era seu marido. Essa revelação não era apenas uma demonstração de poder ou conhecimento sobrenatural, mas um toque de graça e de compaixão. Jesus aborda um tema doloroso em sua vida sem condenação, evidenciando aqui o seu desejo de cura e de restauração. Queridos, esse detalhe sobre a vida da mulher tem implicações exegéticas muito importantes, porque na cultura judaica e samaritana, o casamento era um pacto sagrado. E uma mulher que tivesse passado por múltiplos relacionamentos, vários relacionamentos, seria considerada pecadora e impura. Jesus sabia que a mulher provavelmente sofria com o julgamento e a rejeição social. Ao confrontá-la aqui com essa verdade, ele a chama para um novo tipo de relacionamento, não com outro homem, mas com o próprio Deus. Aqui também há um ponto relacionado à questão da adoração, se é no Monte Gerizim ou se é em Jerusalém. A mulher tenta mudar o foco para uma discussão sobre o local apropriado para adoração. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, onde construíram um templo rival ao de Jerusalém, alegando que era o lugar original escolhido por Deus. Esse templo foi destruído em 128 a.C. por João Hircano, mas a tradição da adoração no Monte Gerizim permaneceu. Para aquela mulher, a questão de onde adorar era central, representando um ponto de divisão histórica e religiosa entre samaritanos e judeus. Jesus responde que a verdadeira adoração não depende de um lugar específico, mas de uma relação autêntica com Deus, em espírito e em verdade. Essa afirmação traz à tona uma verdade que transcende divisões religiosas. A adoração não está mais limitada a templos físicos, pois Deus busca adoradores sinceros que o busquem de todo o coração, onde quer que estejam. No contexto do Evangelho de João, isso prepara o caminho para uma compreensão da presença que Deus transcende o templo, apontando para Jesus como um novo lugar de encontro com Deus. A arqueologia fala um pouco a respeito do Poço de Jacó e do Monte Gerizim. Falamos aqui, o poço onde Jesus encontra a mulher é tradicionalmente associado a Jacó e está próximo à região de Siquém. Esse local é carregado de história, com ligações diretas aos patriarcas e à promessa da terra. No entanto, a menção do Monte Gerizim, que era o centro espiritual para os samaritanos, traz um peso cultural e religioso muito significativo. Esse monte foi o cenário das bênçãos em Deuteronômio, capítulo 11, verso 29,
onde Moisés declarou que as bênçãos seriam proclamadas. No contexto samaritano, o Monte Gerizim continuou sendo visto como um local sagrado. Essa referência ao Monte Gerizim, lá em Deuteronômio 11:29, ilustra a complexidade dos sentimentos religiosos dos samaritanos e o seu desejo de adorar a Deus apesar das diferenças e do desprezo que eles sofriam por parte dos judeus. Ao dizer que a adoração não está restrita a um local, Jesus estava indicando que ele mesmo substituiria todos esses lugares como o verdadeiro templo e o ponto de encontro entre Deus e a humanidade. E aqui, na revelação da verdadeira adoração, encontramos uma aplicação espiritual tremenda. Ao se revelar àquela mulher, Jesus enfatiza que a verdadeira adoração transcende tradições e locais específicos. Ele está convidando a cada um de nós para um relacionamento genuíno e transformador, independente de nossa história ou de onde estamos. A água viva que ele pode oferecer não é encontrada em lugares sagrados, mas em um relacionamento com ele, que agora é o caminho para nos aproximarmos de Deus. A revelação de Jesus como Messias a essa mulher, uma samaritana marginalizada, é uma lição para todos nós. Ela nos lembra que Cristo está disposto a se revelar a qualquer um que esteja disposto a ouvir e escutar, mesmo aqueles que aos olhos do mundo parecem indignos ou desprezados. A intimidade que Jesus oferece aqui é radical e inesperada, meus queridos, demonstrando que todos, sem exceção, têm um lugar no reino de Deus. Jesus revelou sua identidade para alguém que era considerada impura pela sociedade, mostrando que a salvação é para todos e que Deus está mais interessado em um coração sincero do que em dogmas ou lugares específicos de adoração. Esse encontro de Cristo e desta mulher é um convite para que também nós sejamos adoradores em espírito e em verdade, permitindo que Jesus revele e transforme até mesmo os aspectos mais ocultos e difíceis da nossa vida. Que Ele te abençoe e nós nos vemos então na próxima lição, na lição de amanhã. A lição de quinta vem nos apresentando que, após a conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela experimenta uma transformação profunda e faz algo surpreendente. Ela deixa o seu cântaro, o seu vaso de água e corre para a cidade, anunciando ao povo que ela tinha conhecido alguém especial e tudo o que tinha acontecido. Essa ação de deixar o cântaro pode parecer insignificante, mas ela simboliza a mudança das prioridades daquela mulher. Antes, o cântaro era uma ferramenta essencial para saciar a sede física, mas agora ela havia encontrado algo muito mais importante, uma água viva que saciava a sede espiritual. Queridos, esse detalhe nos mostra como o encontro com Cristo redefine aquilo que é essencial em nossa vida. Aqui nós encontramos vários símbolos de transformação. Ao deixar o cântaro, é quase que um símbolo que ela nos apresenta de conversão. O deixar o cântaro é um símbolo de conversão, indicando uma nova missão. A mulher que antes evitava a presença de outros, agora corre para testemunhar a eles. Esse é um contraste gritante, pois em culturas antigas as mulheres eram geralmente excluídas dos papéis de liderança espiritual e não eram vistas como testemunhas confiáveis. Para os samaritanos, ouvir a mensagem de uma mulher, ainda mais com um histórico duvidoso, era algo, pelo menos, inusitado. Mas é justamente essa honestidade e transformação que traz impacto à mensagem dela. Ela não apenas testemunha sobre Cristo, ela faz isso com muita sinceridade e vulnerabilidade, o que desperta a curiosidade e o interesse genuíno das pessoas. A chegada dos discípulos e a reação de Jesus também é apresentada aqui. A chegada dos discípulos interrompe a conversa, mas Jesus usa esse momento para ensinar a eles uma lição espiritual muito valiosa. Jesus declara que fazer a vontade do Pai é
é o que sustenta ele. Essa declaração surpreende os discípulos, pois sugere que a missão e o testemunho são a verdadeira comida de Jesus. No contexto agrícola, a colheita era uma metáfora comum para descrever o fim dos tempos e a chegada do reino de Deus. Quando Jesus diz em João 4,35, levantem os olhos e vejam os campos, pois já estão brancos para a ceifa, ele está mostrando que a missão de Deus é urgente e que o trabalho não pode esperar. Quando a arqueologia fala dos samaritanos e do Messias, também a história, nós descobrimos que os samaritanos tinham sua própria expectativa messiânica. Eles acreditavam em um Messias conhecido como Taheb, o qual esperavam que viesse para restaurar a verdadeira adoração e ensinar o conhecimento divino. Esse contexto ajuda a entender por que os samaritanos ficaram tão intrigados com Jesus e pediram para que ele ficasse com eles. A cidade de Sicar, que fica próxima ao Monte Gerizim, carregava esse peso de esperança messiânica. Ao proclamar Jesus como o Salvador do mundo, os samaritanos estão reconhecendo que ele é mais do que um profeta. Eles veem em Jesus a resposta às suas expectativas messiânicas e, ao mesmo tempo, a promessa de redenção para toda a humanidade e não apenas para os judeus ou para os samaritanos. Esse testemunho e essa fé pessoal são aplicações espirituais essenciais para nós aqui. A experiência dos samaritanos nos ensina que o testemunho começa com uma experiência pessoal e se aprofunda no contato direto com Cristo. Eles primeiro creram por causa do testemunho da mulher, mas depois eles creram ainda mais ao ouvir diretamente Jesus. Isso ressalta para nós, queridos, a importância de uma fé pessoal. O evangelho é inicialmente apresentado a qualquer pessoa por meio do testemunho de outros. Mas o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando a fé se torna pessoal e direta. Para nós, isso significa que o testemunho é apenas o ponto de partida. Nós devemos levar as pessoas até Cristo, mas é no relacionamento direto com Ele que elas encontram a fé que transforma. Assim como os samaritanos, nós somos chamados a levar outros ao conhecimento de Jesus para que eles também possam experimentar uma fé que se baseia na própria experiência com o Salvador. Esse encontro com os samaritanos ilustra como o Evangelho transcende, quebra barreiras culturais e sociais. O Evangelho é para todos, independentemente da origem ou da história pessoal, ou mesmo dos preconceitos sociais. Jesus não apenas ultrapassa a barreira entre judeus e samaritanos, mas ele também transforma um dos membros mais marginalizados dessa história em uma das suas primeiras testemunhas. Desse modo, queridos, esta passagem bíblica de João capítulo 4, ela é um lembrete poderoso de que Cristo deseja alcançar e transformar a todos e que seu poder se manifesta de forma ainda mais grandiosa através dos testemunhos de vidas transformadas. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã no estudo adicional. O estudo adicional de hoje, de sexta-feira, vem nos trazendo uma reflexão final sobre o testemunho dos samaritanos. Hoje nós estamos concluindo a nossa semana de estudo sobre o testemunho dos samaritanos, refletindo sobre o impacto extraordinário da interação de Jesus com a mulher samaritana e como isso se desdobrou para alcançar toda uma cidade. Essa experiência nos ensina muito sobre evangelismo e transformação pessoal. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a eficácia do testemunho da mulher samaritana. Uma das lições mais marcantes é como o testemunho pessoal desta mulher foi eficaz. Mesmo sem teologia formal, ela levou muitos outros a Jesus. E nós vemos aqui algo importante. Indica que essa mulher, por entusiasmo que ela possuía e pela sinceridade, ela foi uma missionária ainda mais eficaz do que os próprios discípulos.
ela representa a força de uma fé recém-encontrada que nasce de um encontro genuíno com Cristo. O segundo ponto é o contexto histórico e cultural que nós encontramos aqui, onde barreiras são quebradas. Historicamente, os samaritanos foram considerados pelos judeus como um povo inferior, resultado de uma mistura, um sincretismo, uma miscigenação religiosa que vinha do exílio assírio lá de 722 a.C. Ao dialogar com essa mulher, Jesus ele rompe com barreiras profundas. Ele desafia a segregação cultural, o preconceito religioso e as convenções de gênero da época. No entanto, fazendo isso, ele não apenas acolhe aquela mulher, mas reintroduz esta mulher como protagonista no plano da salvação. Esse ponto ilustra a missão de Jesus de incluir os marginalizados e os excluídos, anunciando que o evangelho é para todos. Um terceiro ponto aqui é a respeito do Poço de Jacó e a questão da adoração. O Poço de Jacó, onde Jesus encontra a mulher, já era um local simbólico carregado de histórias para os samaritanos, visto que eles tinham ali uma conexão espiritual e histórica com seu passado. Os patriarcas de Israel e todo o passado. Esse poço aqui, ele representa o passado e o vínculo ancestral entre judeus e samaritanos. Ao ensinar sobre a verdadeira adoração, Jesus ele está redefinindo o entendimento de onde e como Deus deve ser adorado. A declaração de Deus, de João, que nós vemos em João 4:24, dizendo, Jesus declarando, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sugere uma adoração que vai além das tradições e lugares sagrados. Isso antecipa a queda do templo em Jerusalém e a descentralização da fé, onde o relacionamento com Deus não é mais mediado por um local específico, mas sim por uma pessoa. Cristo não é um local que fará agora o ponto de ligação, o link entre a humanidade e Deus, mas é algo pessoal, é Cristo, isso é acessível a todos. Um quarto ponto aqui, olhando um pouco de Jesus e a revelação sobre o Messias, nós vemos que ao revelar à mulher samaritana que ele é o Messias, Jesus está rompendo com um padrão que em outros encontros é observado nos evangelhos. Normalmente, Jesus mantinha sua identidade em segredo, principalmente entre os judeus, devido à expectativa messiânica equivocada de um libertador político ou militar. Mas aqui, para uma mulher de uma cidade rejeitada, ele revela abertamente que ele é o Salvador. Esse ato de Cristo ilustra para nós que a missão de Jesus não era apenas para os judeus, mas para todo o mundo. Uma antecipação da sua ordem em Atos, capítulo 1, verso 8, de que seus discípulos seriam testemunhas em toda a Judéia, até Samaria e confins da terra. Um quinto ponto que quero destacar é a resposta dos samaritanos. Eles apresentam uma fé que vai além das aparências. O testemunho, na verdade, o entusiasmo que encontramos aqui desta mulher atrai os samaritanos, mas eles não param no testemunho dela. Ao ouvirem diretamente de Jesus, eles concluem, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas é porque nós mesmos o ouvimos. João 4:42. Esse é um exemplo claro de fé, de uma fé que amadurece e se aprofunda, passando de uma simples curiosidade inicial até um entendimento pessoal que transforma. Queridos, essa progressão espiritual é essencial para mim, para você, para todos nós, indicando que o testemunho nos leva ao encontro direto com Cristo, onde agora cada indivíduo deve experimentar a fé de forma pessoal. E um sexto ponto que quero destacar, para finalizar, é a aplicação espiritual. Nós somos chamados para sermos fontes de vida. A reflexão final, inspirada por esta lição,
é que todo aquele que bebe da água viva se torna uma fonte, queridos. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Assim como a samaritana, nós somos chamados não apenas a receber a graça de Cristo, mas compartilhar esta graça com outros. Nós nascemos no reino de Deus como missionários. Isso significa que a missão não é uma atividade opcional. Não. Missão, testemunho, é parte da essência de quem nós somos em Cristo. Essa água viva deve agora fluir para outras pessoas, especialmente aqueles que pela primeira vez podem parecer distantes ou diferentes de nós. Concluindo esta semana, eu queria dizer para você que esse é um testemunho poderoso, mas mais do que um testemunho, é um lembrete de que Deus pode usar qualquer um para proclamar o seu evangelho, independentemente da história, da posição ou do passado. Como Jesus, assim, ele encontrou-se com a mulher samaritana, nós somos chamados também a nos aproximar de outros, superando barreiras, levando uma mensagem de transformação. Queridos, Jesus mostrou que o verdadeiro discipulado requer abrir os olhos para o campo ao nosso redor, onde a colheita já está pronta. Ao seguir o seu exemplo, somos chamados a ser fontes de vida para um mundo que deseja, anseia pela água viva que só Cristo pode oferecer. Eu espero que a lição desta semana tenha sido uma bênção para você. Siga o nosso canal aqui no YouTube ou no Instagram, siga o nosso perfil, @PRJúlio7, comente, deixe o seu like, curta, compartilhe. No nosso canal se inscreva, ative as notificações para você ter acesso aos vídeos. E eu quero te convidar para na semana que vem, a partir de amanhã, iniciarmos uma nova lição, a lição número 6. Um abraço e nós nos vemos então na próxima semana. Até lá!